Negócio é fechado e São Paulo acerta venda de jogador. Barcelona interessado em cria do tricolor. Vamos falar sobre isso, vamos falar muito também sobre a situação do Oscar, rapaz, que infelizmente o pior ia acontecer e vai desfalcar o São Paulo. Vamos falar muito sobre isso e várias outras notícias do tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Difícil a gente falar sobre tabela, né, de campeonato brasileiro, porque, mano, tem uma porrada de time aí com muito jogo a menos, então fica meio bagunçado, né, cara? É a tabela porque tem muito jogo a menos aí mesmo, mas chegamos aí ao fim, entre aspas, dessa rodada aí, né, cara, que é a rodada 15, e o São Paulo, né, cara, tá aí na 14ª colocação com 16 pontos conquistados, só que os times atrás do São Paulo, né, muitos times aí com jogo a menos, né, cara, o que complica, ou melhor, que pode complicar caso esses times vençam esses jogos a menos que ele tem, né? O São Paulo tem 14º com 16 pontos, aí a gente tem 15º o Vitória com 15, aí a gente tem 16º o Vasco com 14, só que tem um jogo a menos, né? Tem 14, se você vai para 17 já passa o São Paulo, né? O Santos está em 17º, tem 14 pontos também com um jogo a menos. O Juventude, né? Aí já tem 2 jogos a menos, mas tem 11 pontos. Fortaleza, cara, Fortaleza tem 19º, só agora que eu fui ver, cara, tinha nem noção disso aqui. O Fortaleza tem 19º, né, tem um jogo a menos com 11 pontos, e o Sport é a lanterna aí, né, cara, com 3 pontos conquistados e 2 jogos a menos. O Sport tem 3 pontos no campeonato, e um deles foi contra o São Paulo no Morumbi, na estreia do Brasileiro, né, cara, aquele time brilhante do Brasil conseguiu a proeza de empatar com o Sport, né, cara, que em números aí é o pior time da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. E o São Paulo conseguiu empatar com esse time, um negócio inacreditável, e a gente perdeu o ponto pro Sport, né? Então, por enquanto é isso, né, cara? Aí o São Paulo tem 14º, né? Aí o Grêmio tá em 13º, tem 17, um ponto a mais, só que tem um jogo a menos que o São Paulo. Aí o Inter, por exemplo, tem 17 pontos, mas também tem um jogo a menos que o São Paulo. O Ceará tem 19, também tem um jogo a menos. Então, cara, essa é a questão de você começar um campeonato muito, muito mal, entendeu? Tamo ali, irmão, em 14º, mas os times atrás estão com jogo a menos, que se vencer pode passar o São Paulo. E tem time na frente, né, que já tá na nossa frente, que tem mais pontos que a gente, que tem jogo a menos, que se vencer, irmão, se distancia ainda mais, né, cara, do São Paulo. Então, cara, é o preço aí que vai pagar pela campanha ridícula que o São Paulo fez até aqui, né? O time que não ganha em casa do Sport, que não ganha em casa do Mirassol. Ah, Gabriel, que o Mirassol tá bem. Dane-se, meu filho. Não importa que o Mirassol tá bem. O Mirassol é o Mirassol, né? E tá vindo da Série B. O São Paulo tinha obrigação de vencer o Mirassol em casa. Por mais que seja um jogo difícil, complicado, era um jogo para vencer. Entendeu? O Sport de casa não venceu. Mirassol. O Fortaleza, né, cara? Que é o 19º. O São Paulo não ganhou. Entendeu? O Cruzeiro, que quando jogou contra o São Paulo estava muito mal, o time do Cruzeiro, o São Paulo não conseguiu vencer, né, cara? Então, esse é o preço que você paga do campeonato bizarro que o São Paulo fez, né, até vencer o jogo contra o Corinthians aí, né, cara? Então, acho que o São Paulo, o campeonato vai subir, vai melhorar, mas, cara, a campanha realmente é bem complicada aí, tá bom? Seguinte, rapaziada, olha só, hoje, tá? Daqui a pouquinho aí no horário do almoço, vamos ter aí a apresentação, né, a coletiva de apresentação do Gonzalo Tapia, tá? 12h30 aí, tá? Vai ter aí a coletiva Gonzalo Tapia, né? A primeira contratação aí da Era Crespo, ele que vai dar entrevista coletiva hoje, a apresentação, mas já jogou, já fez sua estreia contra o Corinthians no sábado, né, galera? Evidentemente já tem muita gente que critica aí porque ele teve aquele lance que teve o escanteio pro Corinthians, contra-ataque, né? O Marcos Antônio dá um lançamento pro Tapia, né, cara? Ele ia sair na cara do Hugo Souza, o Ferreirinha estava sozinho do lado dele, mas ele preferiu não dar o passe, e quando foi chutar, chutou cruzado, todo torto, né, cara? Aquele lance, realmente eu fiquei pé da vida na hora daquele lance que ele não deu o passe, mas só o primeiro jogo, né? O cara acabou de chegar, é óbvio que não dá para avaliar a contratação do jogador ainda, mas hoje aí, 12h30, tem a entrevista de apresentação do Gonzalo Tapia, né, primeiro reforço aí da Era Crespo, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, ó, ontem, cara, a gente teve aí, né, ontem no sábado, né, cara, o São Paulo venceu o Corinthians no sábado em um grande jogo, e o São Paulo, que vem muito, muito bem contra o Corinthians nos últimos anos, cara, olha só isso aqui, o São Paulo, nos últimos 16 clássicos contra o Corinthians, no estádio do Morumbi, 11 vitórias do São Paulo, 4 empates e apenas
uma derrota. Tá nos últimos 16 clássicos em casa, o São Paulo perdeu só um jogo para o Corinthians, que foi aquele de 2023 no Paulista, que se não me engano foi 2-1. Né? Inclusive nesse jogo aí teve algumas peculiaridades. Foi o jogo onde o Alan Franco teve uma falha bizarra, né, cara? O Roger Guedes dá um tapa na linha de fundo, né, cara? O Alan Franco vai no corpo do Roger Guedes, o Roger Guedes, irmão, passa igual uma... Porra, parecia o Flash pra cima do Alan Franco. O Alan Franco ficou, irmão, lá na placa de publicidade. Aí o Roger Guedes cruza a bola pra área e o jogador do Corinthians foi lá e fez o gol. E nesse clássico que o São Paulo perdeu pro Corinthians de 23, o Corinthians quebrou um tabu. Tinha não sei quanto tempo que não ganhava lá e tinha um tabu, né, cara? Eles venceram o jogo e quebraram o tabu. E foi o único clássico que eles venceram, né? Nos últimos 16. Foi esse aí em 2023. Inclusive, não sei se vocês vão lembrar, esse 2-1 que o São Paulo perdeu pro Corinthians em 23, quem faz o gol do São Paulo é o Luciano. Um gol bem parecido com o primeiro gol dele de sábado, tá? Né? Ele recebe ali, né, cara? Ele invadindo a área, chuta cruzado chuta cruzado, né, e faz o gol. Esse jogo de 2023, São Paulo perde pro Corinthians, o Luciano faz um gol bem parecido com esse. Um gol bem semelhante aí, cara. Depois que inventaram esse negócio de torcida única no estádio, São Paulo e Corinthians é o clássico dos mandantes. O Corinthians, né, se dá muito bem contra o São Paulo lá em Itaquera. Isso tá diminuindo, né, porque o São Paulo não perde pro Corinthians tem muito tempo, mesmo em Itaquera. E no Morumbi, então, cara, o São Paulo muito, muito bem, né? O São Paulo vem sendo soberano aí contra o Corinthians no Morumbi. E, cara, é bom que entrar esse negócio de torcida única, cara. Os clássicos em casa, irmão. Os times que jogam em casa parece que ficam mais fortes, ficaram mais fortes, né? Mais difícil para os times visitantes. E, cara, assim, o São Paulo muito bem clássico contra o Corinthians, muito bem. Cara, clássico é muito de momento, cara. É muito de recorte. Tem um recorte que, pô, teu time perde para tal rival, tem hora que teu time ganha de tal rival. O São Paulo já teve vários momentos aí, irmão, que só perdia pro Corinthians, que tudo dava errado, não sei o quê. E nos últimos anos, a gente tem se dado muito bem contra eles, né, cara? Clássico é muito de momento ali também, né? O São Paulo vem muito bem contra a equipe aí do Corinthians, torcendo, né, para que siga dessa forma. Bom, vamos seguindo aqui, rapaziada. O negócio é o seguinte, a gente teve aí ontem, né, cara? São Paulo soltando o relatório do Oscar. Deve ficar aí de 4 a 8 semanas de fora, né? Foi o período que o São Paulo colocou no relatório aí dele, né? Que dá, né, 4 a 8 semanas, a 1 a 2 meses que ele deve ficar de fora. E ele fez um post no Instagram, cara, dizendo que tá muito abalado. Olha só o que ele escreveu no Instagram aí, ó. Durante o jogo, infelizmente sofri uma lesão na coluna. Estou bastante abalado com a situação, mas sigo com fé e foco na recuperação. Apesar disso, conquistamos uma vitória muito importante para a equipe em um clássico, que me deixa extremamente orgulhoso. Agradeço de coração todas as mensagens de apoio, eles têm me dado muita força neste momento difícil. Cara, pô, mano, cara, olha, de fato, tem algumas coisas que acontecem dando tristeza, né, velho? Pô, já tem o Lucas, que é o nosso melhor jogador fora, né? Já comentamos muito sobre ele, né, cara? Vai completar daqui a pouco 3 meses que ele tá fora. Aí o Oscar já vinha de uma lesão, né? Porque ele voltou a jogar contra o Flamengo, porque antes da parada para a Copa do Mundo, ele não estava jogando porque estava machucado. Aí se recupera nesse período de pausa, volta, não jogou bem esses jogos, né, cara? E, pô, teve uma pancada, né, cara, que ele sofreu. Aí não foi uma lesão muscular, né, um estiramento, não, foi uma pancada, cara. Teve a cama de gato do Martins, cara, o Oscar subiu, irmão, 3 metros de altura, né? E, irmão, acabou, né, caindo de mau jeito lá e machucando a coluna, coisa que vai fazer ele ficar aí 1, 2 meses falcando o São Paulo. Ele que se machuca, vocês vão lembrar, ele se machuca em um treino antes do jogo contra o Sport, né, na estreia do Brasileiro, se machuca no jogo contra o Sport. Aí ele não joga contra o Sport, aí na semana seguinte, alguns dias depois, ele vai pro jogo com o Tadieres machucado, tá? E depois tem a informação que ele jogou machucado com aval do Zubeldia, do departamento médico e do Oscar. Todo mundo sabia que ele estava machucado. Ele foi pro jogo machucado com o Tadieres. Foi onde a gente venceu, porque estava naquele negócio. O Zubeldia vai cair, não vai cair. Né? Acabou que ele foi pro jogo com o Tadieres. E no mesmo jogo com o Tadieres, ele sai substituído machucado, agrava a lesão e ficou um tempão, né, cara, machucado aí. E agora tem essa pancada que ele sofreu no jogo contra o Corinthians, né, cara? Então ele não vem conseguindo ter sequência. Eu acho que antes, né, cara, da pausa para a Copa do Mundo, ele vinha jogando bem. Né? Aí voltou esses 3 jogos aí, né? Contra Flamengo, Bragantino e Corinthians. Não tá bem, né, cara? Falta pegar ritmo também, tá um pouco lento, né? Mais lento que os outros jogadores.
Mas, cara, é notícia muito triste porque ele não vem conseguindo ter sequência, né? E muita gente falando, pô, mas ele não vai fazer falta. Cara, não tem como ele fazer falta, cara. Ele é o jogador. Eu falo que o Lucas é o melhor jogador do São Paulo, e mas tecnicamente ele é o mais refinado de. Nenhum jogador do São Paulo tem tanto refino técnico ele tem. Nem o Lucas tem, né? O Lucas, no geral, pode ser mais jogador, né? Mas refino técnico, cara, tecnicamente ninguém tem tanta qualidade no elenco igual ele. E é óbvio que ele faz. Cara, o Oscar ele pode jogar mal o jogo inteiro, irmão. Com a bola ele pode tirar o coelho da cartola, uma finalização, né, um passe, porque ele tem capacidade de tirar coelhos da cartola. Então, um jogador que nunca a gente pode falar, né, a gente pode criticar se ele joga mal ou criticar bem, não tô falando que não pode criticar, mas jamais um jogador que a gente pode falar que não faz falta. Entendeu? Porque ele é um jogador diferente, tecnicamente acima da média. Pode criticar quando ele joga mal. E ele não vinha bem realmente, né? Não tô falando, pô, Gabriel, não pode criticar, pode criticar. Tô falando que a gente não pode abrir mão de um jogador desse. E a partir do momento que ele tá fora, é óbvio que o cara vai fazer muita falta, né, cara? Não tem jeito não, né? O que me pega só é quando a gente fala, pô, não vai fazer falta, que não sei o que, cara. Não é assim, né, gente? Né? Vamos ter um pouquinho de consciência. E o cara tecnicamente é muito bom, por mais que não venha jogando bem, vai fazer falta. Isso é bem óbvio, tá? E meu querido negócio é o seguinte, ó. Vamos seguindo aqui, bora mudar de assunto. E bora falar aí sobre venda no São Paulo. Informação aí do blog do São Paulo. O São Paulo concretizou mais uma venda para a Europa de um ex-cotiano. O Oleksandria da Ucrânia, nome difícil, Oleksandria da Ucrânia oficializou a compra em definitivo do meia Matheus Amaral, que pertencia ao São Paulo. Após uma temporada emprestada ao clube ucraniano, Matheus Amaral foi adquirido em definitivo. O jogador de 26 anos é formado na base do São Paulo e assinou contrato até 2028, tá? Ele estava emprestado, né, cara? Peixe pro Oleksandria da Ucrânia, estava emprestado e agora ele foi comprado de forma definitiva, tá? Antes da negociação definitiva, o São Paulo havia renovado o contrato com o jogador até 2026. Se não me engano, a gente até comentou aqui a renovação dele, né? Se eu não tenho enganado aqui, o São Paulo renovou até 2026 e o cedeu por empréstimo por um ano para o Oleksandria, com opção de compra que acabou sendo exercida pelo clube ucraniano, tá? Então, ele foi negociado aí de forma definitiva, estava emprestado, vai ficar de forma definitiva. Aí tá perguntar, pô, Gabriel, quanto o São Paulo vendeu? Ninguém sabe, o blog ainda coloca aqui, ó. O blog do São Paulo está apurando os valores da negociação definitiva, né? Então ele foi literalmente vendido e não sabe por quanto, né? Qual o valor que o São Paulo vai ganhar aí com essa venda, por quanto ele foi negociado. Isso ninguém sabe, porque o São Paulo, né, cara, é sempre muito obscuro, com pouca transparência, como a gente já sabe como é que é aí no São Paulo, né? Vamos ver se vai sair informação sobre quanto o São Paulo vendeu o Matheus Amaral para o Oleksandria da Ucrânia. Vamos aguardar aí. Bom, falando aí em venda para a Europa, o São Paulo acertou a renovação de contrato de um cria de Cotia, né, de uma joia do São Paulo aí, e que já tem despertado interesse do Barcelona, tá? Ele aí já renovou no contrato com o São Paulo. Na verdade, não é nem renovando o contrato, deixa eu corrigir. É assinando seu primeiro contrato profissional. Não é nem renovando, é o primeiro contrato profissional dele com o São Paulo. Olha, blog do São Paulo. O tricolor acertou um contrato profissional com uma joia monitorada pelo Barcelona. O São Paulo concluiu o acerto do primeiro contrato profissional com o jovem Gustavo Zabarelli. Ele é meia e camisa 10 do time sub-20, uma das maiores promessas das categorias de base de Cotia. O Zabarelli vem sendo monitorado por alguns clubes da Europa, especialmente pelo Barcelona, que acompanha de perto o desenvolvimento do jogador. Gabriel, o cara está no sub-17, assinou agora o primeiro contrato profissional, já tem time de olho já. Meu filho, cara, quando um jogador de futebol é vendido, né, o cara não é, pô, o cara vai pro time principal, se destaque é vendido do dia para noite. Cara, os times da Europa, né, e a gente vai falar da Europa porque, né, 99% dos jogadores são vendidos para a Europa, né? De vez em quando que um vai para outro mercado, mas a grande maioria vai para a Europa, dos jogadores jovens, né, de base aqui de todos os times do Brasil. Os jogadores, que eles são monitorados desde o sub-17, do sub-20. Irmão, tem jogador que às vezes destaca na base para o time, se a gente conhece o jogador, pô, o jogador tá no sub-20, que é a última categoria antes do time principal. Às vezes o jogador destaca no sub-20, né? A gente conhece o jogador, pô, esse moleque é bom, interessante.
aí só pro time profissional se destaca. Só que os times da Europa, cara, os scouts da Europa, estão vendo moleque, mano, desde o sub-15, do sub-17, isso é normal, entendeu? Isso acontece. Por exemplo, o Rian. Cara, o Rian, a gente foi conhecer mais ele no sub-20 de São Paulo, mas ele já, irmão, ele destruía nas duas categorias que ele jogava. E, cara, vários times da Europa já estavam de olho nele, entendeu? Isso é normal, acontece com todos os jogadores aí, né? Aí o que acontece, né? Esse contrato dele, né, vai até 2028 com a multa aí de 60 milhões de euros. A movimentação do São Paulo visa blindar a promessa diante de possíveis investidas de clube do exterior. O interesse do Barcelona no jogador foi noticiado em vários veículos, reforçando o valor do Zabarelli para o São Paulo. Antes do contrato profissional, o atleta já tinha um contrato de formação que garantia a permanência dele no São Paulo, até completar 16 anos de idade. Agora ele tem um contrato profissional e o São Paulo busca garantir maior segurança contratual e tranquilidade para o desenvolvimento do atleta. Então tá aí, né, cara? Eu crio aí o Zabarelli, né? Gustavo Zabarelli, 17 anos, do sub-17, meia, camisa 10, promessa aí. Acertou o primeiro contrato profissional com o São Paulo e o Barça já tá de olho no jogador. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.